Hoje, louvado seja Deus, podemos gravar, por favor? Deus nos abençoou para sempre. Eu quero a igreja confessando aquilo que crê. Vamos lá, todos juntos. Deus nos abençoou para sempre. Diz o salmista no Salmo 45, versículos 1 e 2. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Eu louvo a Deus pelo que Deus já está falando e fará acompanhar de sinais a sua palavra. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo e precioso nome. Tu és tudo para nós, Senhor. Nós somos para o louvor da tua glória. E nós estamos aqui neste culto racional, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Senhor. Por isso, nós queremos, Pai, te honrar, mas nós queremos continuar te honrando, Senhor. E precisamos de conhecimento, precisamos de sabedoria do alto, para que a nossa vida seja um testemunho eficaz da manifestação do teu poder e da tua glória. Senhor, fala aos corações. As tuas ovelhas querem ouvir a tua voz. Tu que és o nosso bom pastor, apacenta-nos nesta noite, Senhor, porque os pastos verdejantes da graça de Deus já estão aqui, preparados e disponíveis a todos nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Muito obrigada, pastora. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, filhos abençoados, filhos benditos, família amada, vencedores por Cristo Jesus. O nosso ministério, por ser um ministério apostólico e profético, tem um compromisso com a palavra e tem uma responsabilidade de revelar a palavra de Deus, a palavra predestinada de sabedoria aos eleitos do Senhor. Por isso é que nós estamos numa série sobre a revelação da verdade. Nós temos encorajado o povo de Deus a conhecer a Jesus. Porque existem muitas informações falsas, muitas informações erradas a respeito de Deus. Muitas pessoas evangélicas não sabem em quem crer, não sabem em quem acreditar. Nós sabemos que Deus conhece a todos, mas são poucos os que o conhecem. Deus conhece a todos os seus filhos, mas são poucos os filhos de Deus que o conhecem. Deus, aliás, já nos conhecia desde antes da fundação do mundo. E eu, a Bispa Solange, até 1994, não conhecia o Deus verdadeiro, apesar de ter 16 anos de conversão. Só, amados, o que eu conhecia era aquele Deus apresentado pela tradição, pela religião, pela lei. Porque todas as igrejas que não conhecem a graça, que não foram ainda cortadas pela palavra da graça de Deus, estão vivendo na base da lei de Moisés. Poucas são as pessoas que conhecem Deus como hoje nós conhecemos, o Deus verdadeiro. E por isso nós precisamos insistir com esta revelação da verdade. Poucos são os que sabem o que significa a predestinação, a eleição, a escolha, o viver como abençoado, livre do inimigo. Poucos sabem o que é viver debaixo da graça de Deus. Eu mesma só passei a conhecer e a saber de verdade quem era Jesus Cristo no dia em que os olhos do meu coração, do meu espírito, foram iluminados pelo Senhor. Portanto, é fundamental nós sabermos a respeito da deidade de Cristo. Sabermos que Jesus é Deus, que no céu
há um só trono e que não existe na Bíblia Sagrada a expressão Trindade Celestial ou Santíssima Trindade. Essa Trindade não está na Bíblia. Foram os teólogos que incorporaram a teologia popular do dia a dia da igreja. Então, nós temos que mostrar que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Isto é a obra da nossa fé. Isto é consequência da nossa fé. E é também a base da nossa fé. Nós acreditamos na deidade de Cristo, na divindade de Cristo. Nós acreditamos que existe um só Deus. Não existem três deuses, três pessoas, porque a Bíblia Sagrada não diz isso. Diz que existe um Deus que se manifestou de forma triúnica. No Antigo Testamento, ele era chamado de Jeová. E ele se manifestou no passado de várias formas, conforme a necessidade do povo. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Shalom, o Deus da paz. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele se manifestou até como Melquisedeque, rei de Salém. Ele tinha muitas manifestações, muitas virtudes, e ele era conhecido pelos nomes das suas manifestações. O povo de Israel chegou, num determinado momento, até a pensar que essas manifestações todas, essas diversas manifestações, poderiam ser muitos deuses. Por isso, o Senhor vem e fala sempre, e volta, e insiste em sua palavra, que há um só Deus. Só um Senhor. Diz em Deuteronômio 6,4: ouve Israel, ouve igreja, ouve povo do Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Deus. A ideia da multimanifestação de Deus, conforme a necessidade que Deus operava, vinha de um único Deus. Ele se manifestava de muitas formas, mas ele era único, só um Deus. Nós também afirmamos, o nosso Deus é o único Senhor. Se você crê, se Deus já lhe revelou esta verdade, confesse comigo, o nosso Deus é o único Senhor. Em Marcos 12, 28 está escrito: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Então veja, a principal coisa que você tem que saber, que você tem que crer, que você tem que acreditar, foi o que perguntaram para Jesus. Qual é o principal dos mandamentos? É o que nós temos que ouvir hoje. O principal é, versículo 29, respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, ouve, povo do Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nós temos que entender que em Cristo Jesus, Deus passou a ter um corpo, mas ele continua a ser uma só pessoa. Então, o que aconteceu exatamente com o trono quando Jesus andou aqui nesta terra? Será que lá em cima ficou um ancião, idoso, o pai da Trindade, dando ordens ao filho? Não. O trono se esvaziou. O trono ficou vazio. Deus se fez carne. Por isso ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então, Deus se fez carne, Deus teve um corpo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E agora, como é que está o trono? Diz Apocalipse 4:2. Imediatamente eu me achei em espírito, é João que está falando, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Não estavam
sentadas 3 pessoas no trono. Não há no céu 3 tronos. Se houvesse, João teria visto 3 tronos. Não há. Há um trono com alguém sentado. Quem está sentado? Aquele Deus que veio, se tornou carne, morreu, ressuscitou e agora com um corpo glorificado está sentado no trono. Bom, mas espera aí, bispa. Jesus não estava sentado à destra de Deus Pai? Claro! É isso que diz a Bíblia, é nisso que nós cremos. Mas a palavra destra, no original grego, dextras, significa pleno poder e plena autoridade de Deus. Mas, bispa, a Bíblia não diz que Jesus está sentado à direita de Deus? Direita ou destra significam a mesma coisa, amados. Jesus está sentado no pleno poder e plena autoridade de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Diga amém. Portanto, quando nós começamos a entender que Jesus é Deus, que Ele é o único Senhor, nós lembramos daquela passagem de Jesus na cruz, entre os 2 salteadores. Vamos lembrar Lucas 23, 39 e 40. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, presta atenção agora, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Olha a revelação do outro salteador, presbítero. Nem ao menos temes a Deus? Um dos salteadores reconhece que Jesus é Deus. Porque na realidade ele era um eleito de Deus, que estava ali pagando o preço do seu pecado. E na última hora, no último momento, nos últimos momentos da sua vida, ele mostra pela sua confissão que ele era semente para a salvação. Ele crê que Jesus Cristo é Deus. Amém? Dizem os versículos 41 em diante. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo, no paraíso. Versículo 43 diz hoje, amados. Nós vamos ficar com o que diz a palavra ou com o que diz as religiões? A palavra. Quando um crente em Jesus Cristo, um salvo, morre, depois do último fôlego de vida nesta terra, morreu, no próximo momento ele já está no seio de Abraão, ele já está no gozo da vida eterna, ele já está no paraíso. Você crê nisso? Amém? Você tem que crer na verdade. Nós precisamos ter este conhecimento, porque esta é a doutrina certa. A maioria dos crentes, amados, quando ora, tem ali um tempo de oração com o Pai, tem um tempo de oração com o Filho, tem um tempo de oração com o Espírito Santo. E às vezes, quando se fala um pouco mais com o Espírito Santo, dá até uma sensação que o Pai ficou triste. Ou que o Filho ficou chateado, foi deixado de lado. E a gente no passado ficava ali, ai meu Deus, eu vou voltar a falar com o Filho. Eu acho que eu falei mais com o Pai. Aí a gente falava com o Filho, falava com o Pai, dizendo, ai... E o Espírito Santo deve estar chateado comigo agora. Espírito Santo, agora eu vou falar um pouco com o Espírito Santo. E fica naquela divisão toda. Isso porque as pessoas não sabem quem é o Pai, não sabem quem é o Filho e não sabem quem é o Espírito Santo. Muitas pessoas pregam, muitos pregadores pregam e pregam bem, viu? Mas poucos entendem os pactos. Não vivem de forma correta do Evangelho. Nós estudamos na quinta-feira, próxima passada, a mudança do sacerdócio. Mudou o sacerdócio, tem que mudar a lei. Agora não é mais Moisés, não é mais Araão, não são mais os levitas, não são mais os 613 mandamentos da lei. Agora é Jesus e a graça de Deus. Esta é a dispensação que nós vivemos. É por graça, para que não seja por obras. Diga, é por graça.
Não é mais por obras. E quando uma pessoa não vive estas verdades da doutrina correta, conforme nós ensinamos, o que é que acontece? Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, quer dizer, há uma verdade. E tem gente que não vive conforme a verdade do Evangelho. Disse a Cefas, Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Isto quer dizer que há uma forma correta de se viver a verdade do Evangelho. Porque Paulo diz, quando percebi que entre os cristãos havia pessoas que não viviam corretamente segundo a verdade do Evangelho, então, amados, existe uma forma correta de se viver a verdade do Evangelho. O que o nosso ministério apostólico e profético de conhecimento e sabedoria faz? O que as igrejas da última reforma fazem? Vivem de forma correta do Evangelho. É isso que nós fazemos. E nós ensinamos ao povo de Deus viverem de forma correta do Evangelho. Eu fiz essa introdução, pegando algumas coisas das pregações que nós tivemos nas últimas semanas, para que você se lembre o que é viver de forma correta. A primeira coisa que você deve saber, a primeira coisa para viver de forma correta do Evangelho é saber que Jesus Cristo é Deus. Por isso, quem sabe, comece a confessar: Jesus Cristo é Deus. Amados, é isso que dá descanso ao coração. Amém? Então vamos voltar ao Salmo 45, 1. De boas palavras transborda o meu coração. Veja, o coração transbordava e saía pela boca. Começa a prestar atenção, porque aqui nós vamos ver evidências da graça de Deus. O coração transborda e a boca fala do que está cheio o coração. O salmista diz, de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Então, o que o salmista vai dizer agora, após esta introdução, ele diz que transborda de boas palavras. O que ele vai dizer agora são boas palavras. Versículo 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Está falando a respeito de Jesus. Isto aqui é uma profecia. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a lei. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Então, o que Jesus disse? Nos lábios de Jesus se extravasou a graça, não se extravasou lei. Este salmo, ele traz algumas evidências muito importantes. Primeira, isto aqui era uma profecia da graça, para como seria a vida de um salvo no novo pacto, na nova aliança. Traz a revelação de um pacto de melhores e superiores promessas. Segundo lugar, diz que Deus abençoou para sempre a Jesus. Jesus está em nós. Jesus trouxe a graça e a verdade. A graça e a verdade invadiram a nossa vida. Fomos cortados pela palavra da graça de Deus. Hoje o nosso coração está confirmado com graça. E se a graça está em nós, nós também fomos abençoados para sempre. Amém? Diga, eu já fui abençoado. Agora vem algo muito importante que vai agora arrumar um monte de coisa na cabeça, no coração e na confissão de muita gente que está aqui ou me ouvindo pela internet. Ora, a Bíblia diz que Deus nos abençoou para sempre. Se você disser a alguém, Deus te abençoe, presta atenção, porque vira e mexe os crentes usam essa expressão. Se você hoje, em pleno século 21, 2000 anos depois da manifestação da graça de Deus, se você disser, Deus te abençoe,
Na verdade, você está ofendendo o Espírito da graça de Deus. Porque diz a palavra do Senhor em Gálatas 3:9, de modo que os da fé são abençoados. Os da fé são. Todo crente em Jesus Cristo é da fé, porque não tem outra forma de ser salvo a não ser por fé em Cristo Jesus. Portanto, os da fé são. Quem é da fé? Você já é o quê? Abençoado. Eu já sou uma abençoada. Você já é um abençoado. Se eu disser, amado, Deus te abençoe. Ora, eu estou dizendo que Cristo não fez nada por você. Eu estou ofendendo o Espírito da graça de Deus. Quem está entendendo? É por isso que nós aqui nos tratamos na igreja de abençoados. Nós já declaramos aquilo que nós somos. Nós dizemos, olá, abençoado, boa noite, abençoada, bom dia, pedra viva, aquilo que Deus já disse que nós somos. Como vai, eleito? Como passou a semana, predestinado? Passou bem, amado de Deus? Mas nunca mais nós vamos dizer, Deus te abençoe. Mas, bispa, eu ouço todo mundo nas rádios, na televisão, dando aquela bênção sacerdotal lá da lei, de Números, capítulo 6, versículo 22. Disse o Senhor a quem? Moisés. Guarde isso. Ele disse isso a Moisés. Versículo 23. Agora você vai ver a bênção da lei. A bênção de Arão. Fala a Arão, que era o sacerdote, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, como é que é a bênção de Arão? Aprenda agora. Assim abençoareis os filhos de Israel. Quem? É a bênção para quem? Judeus. E dir-lhes-ei. Como é que Arão ia abençoar? Como é que Arão ia falar com os judeus? O Senhor te abençoe e te... Olha o futuro, te abençoe, te guarde e em diante. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amados, se eu disser à igreja esta bênção de Arão, eu estou correta? Hoje, se eu disser, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus tenha misericórdia de você, Deus resplandeça sobre ti o seu rosto, eu estou correta, igreja? Não, eu estou voltando para o antigo pacto, eu estou voltando à bênção de Arão. Por quê? Porque o Senhor diz em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, leia comigo em voz alta, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, hein? Que nos tem o quê? Abençoado. Se eu já sou abençoada, se você já é abençoado, como é que eu posso dizer Deus te abençoe, Deus tenha misericórdia de você, Deus te dê a paz? Eu não posso dizer mais isso. Isso tudo já aconteceu na cruz do Calvário. E se eu agora voltar lá na lei e pegar essa bênção araônica, eu estou dizendo que Jesus para nada serve. Você está percebendo a revelação de hoje? Nunca mais da nossa boca pode sair Deus te abençoe. Para os cristãos, há uma declaração. Você já é abençoada, Lilian. Você já é abençoado, José. Você já é abençoado, Isaías. Esta é a palavra de Deus na nova aliança. Se eu disser, Deus te abençoe, eu estou dizendo que Cristo não te abençoou ainda. E que a obra de Deus não está completa, está incompleta. Falta abençoar, falta Deus te iluminar, falta Deus dar a paz, falta Deus resplandecer o seu rosto, falta Deus ter misericórdia. Eu estarei errada, eu estarei voltando para os dias anteriores ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, como é que eu começo a colocar a minha vida em ordem? Como é que eu passo a ser um vivenciador da graça de Deus?
Você deve prestar atenção, porque isto aqui não é humano, não. Isto é revelação mais profunda de Jesus, meu irmão, para a sua vida. Salmo 45, 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Nos teus lábios se extravasou a graça. Então, a graça de Deus é um pacto de boca. Diga boca. Então, é da boca que vai extravasar a graça de Deus. Enquanto na lei, no Antigo Testamento, era suar, sacrificar, pagar o preço, fazer obras da carne, vigílias, jejuns, festas, luas, comidas, bebidas, abluções, sábados, isso era a sombra dos bens vindouros. Agora nós não vivemos mais de sombras. Agora nós vivemos de bens reais. Agora nós vivemos um pacto de boca, um pacto de confissão. Por isso que diz em Romanos 10, 9, se com a tua boca, ou será que é se com o teu jejum? Se com a tua vigília? Não. Mas bispa, só uma coisa. E se eu fizer essas coisas da lei? Jejum, vigília, campanha, essas coisas todas. Você está anulando aquilo que Cristo fez. Você está chamando Deus de mentiroso. E a maioria dos crentes, infelizmente, chama Deus de mentiroso todos os dias. Começa pelas músicas cantadas na lei. Vem Espírito, visita-me Espírito. Isso é chamar Deus de mentiroso. Cristo em nós, a esperança da... Onde é que está Cristo? Nas paredes? Tanto que a tendência do ser humano quando ora é olhar para cima. Não é verdade? Cristo em nós, a esperança da... Que história é essa de vem Espírito, visita-me Espírito? Não pode mais. Não pode mais. Olha o que diz o versículo 9, vamos lá. Não, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí sim, você vai passar pelas classes da escola dominical, todo domingo de manhã. Depois você vai fazer as aulas para os batismos, nas águas, os cursinhos. Depois você vai lá se batizar na Praia Grande, ou na represa de Guarapiranga, e aí você será salvo. Não! Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ah, mas a tradição não diz dessa forma. Diz que você tem que fazer o cursinho do batismo, que você tem que se consagrar, que você tem que jejuar, que você tem que fazer uma batalha, uma campanha. Você tem que primeiro passar pelo deserto para vencer Satanás nos dias do deserto e depois você vai passar pelas águas. E depois, se você merecer o Espírito Santo, quem sabe um dia, ai, pobre de você. Que judiação, não é? Amados, é isso que se prega por aí. Tem muita gente que diz, vamos fazer o curso, os passos da salvação. Passos da salvação? A Bíblia diz que é crer com o coração e confessar com a boca. Que passos da salvação? A Bíblia diz que não é nada disso, não. E por que, bispa, pregam errado? Porque eles não têm a revelação do novo pacto, da nova aliança, de melhores e superiores promessas. Um pacto de bens já realizados. A Bíblia diz, se você, com a boca, porque a graça se extravasa na boca, confessar que Jesus é o Senhor, crendo, serás salvo. Diga amém. Por isso é que a graça de Deus tem que sair pela boca. É um pacto de confissão. Pode ver que a salvação começa com confissão. E deve a vida do cristão continuar pela confissão, pela boca. É pela fé no coração e pela boca que se confessa, que se começa o verdadeiro cristianismo. Você vê quem é cristão, meu amado, quem é salvo, quem é redimido, iluminado pelo Espírito Santo, pela boca. Abriu a boca, nós aqui no ministério já identificamos logo, né, Gilberto? 30 segundos, 1 minuto, nós já sabemos se é salvo, se não é, se é conhecedor da graça ou se não é. O que faz da sua vida? Você pergunta, como é que está, irmão? Aqui na graça, como é que nós respondemos? Quando a graça extravasa-se pela boca. Como está, irmã? Em perfeita vitória. Tem umas mentirinhas
saído derrotado, tentando invadir minha vida, uma doençazinha que surgiu, mas eu estou sendo conduzido em triunfo por Jesus e a vitória é certa, porque aquele que fez a promessa é fiel. Eu sou o vencedor, eu sou por cabeça, eu estou por cima, eu sou mais que vencedor. Amém! Esta é a graça que se extravasa pela boca. Pela boca se sabe quem é a pessoa. Agora, veja a boca de um crente que não conhece Jesus desta forma que nós conhecemos em graça. Você pergunta assim: como é que está, irmão? O diabo pegou pesado essa semana comigo, viu? Ele colocou uma casca de banana no meu caminho e eu pisei, escorreguei, pequei mesmo. E o pior é que eu acho que o Espírito Santo se foi da minha vida. Ai, bispo, eu não sei não. Mas eu acho até que Deus apagou o meu nome do livro da vida. Mas deixa estar, bispo. Eu vou fazer um jejum. Eu vou fazer uma campanha. Eu vou me consagrar. Eu vou fazer um voto de ir na procissão dos crentes agora, no feriado. E Deus vai ter misericórdia de mim. E Deus vai ter misericórdia de mim. Porque eu estou pedindo, tem misericórdia, Senhor. E Ele vai me abençoar se eu fizer tudo direitinho. É isso? Isso é o que está na boca dos irmãos, amados. O cristianismo verdadeiro começa no coração e sai pela boca. Esses cristãos, amados, não têm segurança de nada, nem da salvação eterna, porque não conhecem Jesus do jeito que Ele deve ser conhecido. Sabem, às vezes, pastora, detalhes da história. Eu conheço muito legalista que sabe os versículos de cor, de trás para frente para trás, detalhe, e vem lá, não, porque o fariseu fazia assim, o saduceu fazia assado. Não, é porque assim, existe a genealogia. Na genealogia de Jesus tem uma linha que a pessoa vem ali com os detalhes, mas não o conhecem em espírito e em verdade. Nós o conhecemos, graças a Deus, amados. E quando nós abrimos a nossa boca, sai virtude, sai o novo pacto. Então vamos lá, diga comigo. Jesus já levou as minhas enfermidades. Pelas chagas de Cristo, eu já fui sarado. Diga, o que está em mim é maior do que o que está neste mundo. Diga, o Senhor me salvou para sempre. O inimigo não pode me tocar. Diga, eu renasci de uma semente incorruptível. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Eu estou selado com o Santo Espírito da promessa. Diga, nenhuma palavra humana me abala, porque eu estou firme na palavra de Deus. Diga, o Senhor me revelou a sua graça, e neste caminho não há volta. Diga, eu sou salvo eternamente. Eu conheço o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é Jesus. Diga, eu vivo na nova e eterna aliança. A graça de Deus. E a graça de Deus é conhecimento, é revelação. E aquilo que eu sei, aquilo que eu creio, eu falo. E eu falo porque o meu coração está confirmado com a graça de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa. Deus, amado, se agrada com este tipo de confissão. Deus espera este tipo de posicionamento dos seus filhos. Não, Deus não se agrada de outra forma de vida espiritual, não. Em Oséias 6,6 diz assim: pois misericórdia quero, faltou um pedaço, e não sacrifício. Pois misericórdia quero e não sacrifício. Mas tem gente que diz, mas se Jesus jejuou, eu tenho que jejuar. O Senhor está dizendo, eu não quero sacrifício. Mas bispa, se Jesus vigiliou, eu tenho que vigiliar. Eu não quero sacrifício. Mas se Jesus sofreu, eu tenho que sofrer. Eu não quero sacrifício. Mas se Jesus pagou o preço, eu tenho que pagar. Eu não quero sacrifício. O que eu quero? Misericórdia. É graça. E não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Diga conhecimento. Agora diga comigo, misericórdia e conhecimento.
Diga, Deus quer misericórdia e conhecimento. Misericórdia é graça. O que é que Deus quer? Graça e conhecimento. Quer ver a coerência da Bíblia? 2 de Pedro 3,18. Antes, crescei na graça, na misericórdia que Deus quer e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, como é o conhecimento neste santo ministério? Oséias 6,3, porque é o que ele quer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você conhece, mas não para por aí. Você tem que prosseguir em conhecê-lo. Ou seja, todos os dias nesta igreja, todos os dias neste santo ministério, nós levamos conhecimento às ovelhas de Jesus. Nós temos um compromisso com a verdade, levar o povo de Deus a conhecer, mas não parar de conhecer nunca. Aqui você conhece e você prossegue em conhecer. E o conhecimento de Deus sai pela boca. Diga, a graça de Deus é o conhecimento pleno da verdade, que se extravasa pela boca. Diga, o que eu creio, eu falo. Bom, eu quero encerrar e ir para o final da mensagem dizendo o seguinte. A partir deste conhecimento, a partir deste posicionamento, começa o inimigo a perder terreno para você nesta área. Começa o inimigo a sair agora prejudicado e perdedor. Então preste atenção nisto. Para a graça se extravasar pela boca, Deus teve que lhe abençoar para sempre. Irmãos, tudo que Deus faz, Ele faz para sempre. Deus não faz 50% e fica dependendo do homem fazer os outros 50%. Ele não deixou uma obra incompleta na cruz do Calvário. O diabo diz o contrário. O diabo diz que Deus não faz as coisas para sempre. Mas nós dizemos porque cremos que Deus faz sim as coisas para sempre. Bispa, mas se um dia eu for infiel a Deus, ele diz em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Lógico, Ele faz para sempre. Ele é fiel. Diga, é para sempre. E quando Deus diz que Ele abençoou para sempre, o que isso lhe soa espiritualmente? Você ser um abençoado para sempre. Que Deus lhe salvou para sempre. Que Deus lhe perdoou para sempre. Que você é filho de Deus para sempre. Que você tem uma unção para sempre. Que somos de Jesus para sempre. Você pegou o espírito da coisa? Sim. Diga, o que Deus faz é para sempre. Você crê nisso? Amém. Então você já tem a revelação de Deus. Se você está dizendo é para sempre, tudo que Deus faz é para sempre, já está a graça se extravasando pela sua boca. Irmãos, nós temos uma grande responsabilidade, que é levar estas verdades ao mundo, através da rádio, da televisão, da internet, da literatura, dos CDs, enfim, dos satélites, porque Satanás quer impedir que a verdade seja pregada. Ele gasta, amado, ele gasta as suas forças, energias, armando ciladas para confundir o povo de Deus. Ele gosta mesmo, é da pregação que está por aí, confundindo o povo do Senhor. Porque o diabo é a própria confusão. A palavra diabo é confusão. Diabolos, confusão. E ele tem feito a confusão com esses ministérios sem revelação que estão principalmente na mídia. Convém ao diabo, ele está deitando e rolando em dar mais espaço na mídia para os ministérios da confusão, os ministérios sem olhos iluminados. Nós estamos aproveitando com sabedoria divina o horário que Deus nos deu, levando verdade, revelação, iluminando os olhos do coração, arrancando as máscaras que estão aí. No Salmo 136, amém? Louvado seja Deus. Amém? Tem que usar a sabedoria do Senhor. Você vai confessar comigo. Olha só.
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, diga. Seguinte, rendei graças ao Senhor, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia. 16. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia. 23. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia. 26. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia. 26 vezes Deus diz: para sempre, é para sempre, é para sempre, é para sempre, é para sempre. Você está conhecendo o Deus que é um Deus eterno, e o que faz, faz para sempre. Amém? Ora, se a misericórdia de Deus é para sempre, quer dizer que quando Ele usou de misericórdia e me salvou, Ele me salvou para sempre. Amados irmãos, o nosso pastorado nesta igreja não é por ameaça, não é por medo, não é por grito, não é por manipulação, por ignorância das ovelhas. O nosso pastorado nesta igreja e neste ministério é por conhecimento da verdade. Você está aqui porque você é livre, você sabe o que é bom para você, você conhece o Deus que lhe chamou. Não é por medo do inferno, medo do diabo, medo de ter o nome arriscado no livro da vida, mas é por amor ao Todo-Poderoso. É porque você sabe que Ele tem um plano de vitória para a sua vida, e esse plano não pode ser frustrado, porque o que Ele determinou, Ele vai cumprir, e é para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quer dizer que para sempre em Cristo somos perfeitos, salvos para sempre, perdoados para sempre, ungidos para sempre, cheios do Espírito Santo para sempre, somos de Jesus para sempre. A salvação é para sempre. Não se perde a salvação, porque as misericórdias do Senhor são para sempre. Pode ser que a carne de alguém se agite agora. Oba! E diga: opa, já que a salvação é para sempre. Ah, bispo, então eu vou sair daqui. Eu vou ali no Passarela Grill. Se você não foi, pergunte ao pastor Maurício onde é. Eu vou acompanhar ali o churrasquinho de gato ali na passarela, com a nova skin. Sabe, bispa, é que eu estou na nova aliança. Então eu vou pedir com o churrasquinho de gato do Passarela Grill a nova skin. Já que eu sou salva para sempre. Salvo para sempre. Uau! 1 de João 3,9. Se alguém na carne se agitou e achou: é uma boa ideia que a bispa deu. Olha! Todo aquele que é nascido de Deus não vive de nova skin, nem de Brahma, nem de Antártica, nem de sei lá o quê. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Isso não é maravilhoso, igreja? Isso não é lindo da parte do Senhor? Ora, depois que você ouviu isto aqui, você vai querer botar para quebrar? Você vai querer sair por aí, fazendo e acontecendo, com a loira gelada, com a pretinha gelada? Não! Você vai ter mais temor do Senhor. É ou não é verdade? Você vai saber que a vida com Deus, aqui neste ministério, é levada a sério e com santidade. Porque quem peca, conhecendo a graça de Deus,
Quem peca no nosso ministério, uma vez sendo filho, Deus disciplina, corrige e açoita. 2 de João 1:4. O presbítero, a senhora eleita. A senhora eleita é a igreja, viu? Está falando com você. E aos seus filhos, nós somos filhos da igreja. A quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Presta atenção. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para... Então, conosco a verdade estará para... Sim. Agora veja. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e... Pode ter certeza que paz, misericórdia, graça, benevolência, justiça vão estar na sua vida para sempre. Versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Entre os teus filhos da igreja. Os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Prestou atenção nisso aqui? Algumas pessoas da igreja de Jesus Cristo andam na verdade. João disse, eu fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, dentre os filhos da igreja, dentre os cristãos, os que andam na verdade. Quer dizer que entre o povo de Deus há alguns que andam na verdade. Isto quer dizer o quê? Quem é a verdade? Quem é que disse que era a verdade? Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Quer dizer que nem todo mundo que está dentro das igrejas anda na verdade. Você está entendendo? Amém? 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Diga glória a Deus. Agora entenda, uma coisa é ter a verdade. Confessou a Jesus, é um espírito com ele. Então tem Jesus, tem a verdade. Uma coisa é ter a verdade, outra coisa bem diferente é andar na verdade. Esta igreja tem a verdade, esta igreja anda na verdade. E esta igreja está o quê? Protegida pela verdade. Andar na verdade, o que é, bispa? Porque muitos crentes, para ser crente, tem que ser um com o Espírito do Senhor. Tem a verdade, porque tem Jesus. Mas não anda na verdade. O que é andar na verdade? É andar segundo a graça de Deus. 1 de João 2,25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. A vida. Então a salvação é até quando? Diga, para sempre. Amado, se Ele prometeu que é para sempre, eu não vou chamar Deus de mentiroso. Então é para sempre, ponto final. 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Então existem pessoas que andam enganando o povo de Deus, ameaçando, contando visões falsas, promovendo modismos evangélicos. Isto tudo engana, isto é confusão. Versículo 27. Quanto a vós, é para você, a unção, o selo, o batismo, o revestimento que dele recebestes, permanece em vós. E não tem necessidade de que alguém vos ensine. Você tem necessidade de alguém que lhe pregue, mas não que lhe ensina. Por quê? Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. A unção que está na tua vida é que lhe ensina. E é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também a unção vos ensinou. A unção permanece. Diga, é para sempre. Diga, uma vez ungido, ungido para sempre. Isso tem que trazer repouso a você. Salmo 89, 28. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Diga, Deus não muda. 29. Farei durar para sempre, diga, para sempre, a sua descendência e o seu trono, como os dias no céu. Próximo. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, o que vai acontecer? E não andarem nos meus juízos. Próximo. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então, o que Deus faz? Punirei com vara as suas transgressões. Ele vai punir, mas ele não vai tirar a salvação. Estão entendendo? Punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. E quando alguém fica debaixo da punição de Deus, meu amado, não é fácil não. Tem que sair rapidinho, se arrepender, acertar o passo com Deus e sair debaixo da punição, disciplina ou da correção ou do açoite. Mas se é filho, vai ter disciplina. Versículo 23. Mas jamais, diga jamais,
retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Então, ainda que os pregadores falem ao contrário, o Senhor diz, eu não vou mudar. Diga amém. Versículo 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então, tudo que Deus faz, Ele faz para sempre. Só os falsos pastores e teólogos falsos é que podem contradizer a verdade, amados. Por isso nós somos tão combatidos pelos cegos de espírito aí de fora. Você não pode implicar com esta revelação. Porque os que implicam tanto com o apóstolo Miguel Ângelo, nosso bispo primaz, implicam, que não pode ser chamado de doutor, que não pode não sei o quê, que quem pensa que é? Por que não se mistura com os outros apóstolos? Os outros apóstolos é que não querem. Eles correm perigo se andar com a gente. Perigo de serem desmascarados pela revelação da graça de Deus. Ah, mas tem muito problema, os pastores da graça de Deus. Agora tem uma tal bispa também, que vai para reforçar. Ela entra às 8h30, depois tem um programa, depois 10 horas vem o apóstolo, é um massacre toda manhã. Amadas, a gente fica lutando contra pessoas que estão tirando almas da mão do diabo, que estão tirando o véu de sobre os olhos, que estão arrancando as máscaras, que estão... Todo mundo devia estar do mesmo lado. A nossa luta é contra o inferno. A nossa luta é contra Satanás, não entre o povo de Deus. Não lutem contra quem está fazendo a obra de Deus. Deus chamou cada um com uma missão, com um ministério. Isso é sério. Nós respeitamos todo mundo, queremos ser respeitados também no meio evangélico. Ora, foi Deus quem quis nos revelar a graça. Ele é soberano, Ele quis assim. Por que implica tanto? Porque a gente não se submete à lei, aos ritos da lei, aos conselhos de pastores. Por que nós não vamos lá pedir a bênção para eles? Porque nós estamos ligados ao céu através de Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Senhor e Salvador. Ele já iluminou os olhos do nosso entendimento. Nós não vamos retroceder. Vamos falar como Neemias, nós estamos fazendo uma obra e nós não vamos descer. Já subimos, não vamos mais descer para a lei. Eu encerro com 2 de Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quando a graça de Deus, que está no seu coração, se extravasa pela sua boca, quando você aprende e crê que o que Deus faz, Ele faz para sempre, venha a ameaça que vier, venha o demônio que vier, venha o dardo que vier, venha a notícia torta que vier, venham as pedras que vierem, você não tropeçará em tempo algum. Então procure cada vez mais crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Porque só assim você nunca tropeçará e sairá de todas as situações sempre como um vencedor. Porque está escrito que você já é um abençoado para sempre. Amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E os abençoados louvem ao Senhor. Vamos nos colocar de pé, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Ministros de louvor vão encerrar, mas antes o bispo Rai vem dar a bênção final. Avançamos no horário, perdoe-nos. Tivemos muitas coisas hoje, mas eu creio que Deus falou profundamente ao seu coração. Nunca mais Deus te abençoe. Daqui para frente, eu já sou um abençoado. Você já é um abençoado. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui se reúnem os abençoados do Senhor. Aqueles que têm o seu nome escritos no livro da vida, Jesus. E que ninguém de lá os pode tirar. Nós te louvamos, ó Deus, pelas revelações,
ó Deus, pelos nossos olhos iluminados e por esta noite, ó Pai, por esse alimento puro, genuíno, a Tua graça que mais uma vez foi exposta neste lugar. Palavra essa que não voltará para Ti vazia antes de cumprir os desígnios e propósitos para os quais ela foi definida, Jesus. Por isso nós Te louvamos, ó Deus, pelo alimento que nós recebemos, crescemos mais uma vez no conhecimento da Tua graça e saímos deste lugar, Jesus, prontos para enfrentar uma semana onde grandes manifestações do Teu poder e da Tua graça serão constantes em nossas vidas. Por isso nós tomamos posse de tudo aquilo que é nosso direito, de tudo aquilo que Tu mesmo conquistaste no Calvário há 2000 anos. Foi para nós que fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos, Jesus. E nós já declaramos que todos os nossos desafios já caíram por terra e que nós sairemos de todos eles mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso eu declaro que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e as mentes daqueles que estão em Cristo Jesus, e aqueles que já foram abençoados, digam amém, amém. E amém. Graças glória a Deus. Aleluia. 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 Vamos Amém. louvar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem precisar sair, fique à vontade. Vá à livraria. Leve este material. Alguém precisa de ter os seus olhos iluminados como você já tem. Amém. Os seus braços.
Deus. Aleluia. Boa noite Glória a a todos. Deus. Até amanhã. Não perca o estudo bíblico. Amém. Eu quero falar com um internauta especial que está me Amém. ouvindo no final do culto. Meu filho Natan. Amém. Eu te amo. Você está em Blumenau, passando seu aniversário e o dia dos namorados. Eu amo você. Recebe um abraço do papai e da manhã, Amém. da mamãe. Eu também te amo. Em nome Amém, de Jesus. querido. Amém. Todos vocês aí que vieram do culto de Blumenau. Tchau. Um beijo. Amém. Tchau. Boa noite a todos. Feliz Até amanhã, aniversário. estudo Tchau. bíblico. Amém.